Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre investimentos. Atendendo a sugestão de nossos telespectadores, no nosso quadro de economia desta semana vai falar sobre investimento. Você vai entender como, onde e quando investir. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E quem vai responder essas perguntas enviadas à nossa produção é o educador financeiro Alexandre Damasceno. Tudo bem, professor? Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, vamos às perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Quem fez a primeira pergunta foi o Alfredo e ele perguntou o seguinte: como, em que e quando investir? Ele fez várias perguntas em uma só e uma pergunta difícil, né? Dê algumas orientações básicas, o que deve ser levado em consideração antes de fazer um investimento? É o seguinte, quando a gente fala de investimento, isso é muito bom, porque retrata que tem pessoas, né, pela quantidade de pessoas que fizeram os questionamentos, né, enviaram as perguntas, isso já mostra que já tem grande quantidade de pessoas aqui na nossa região, que é pior no Brasil em termos de investimento, já aguardando e pensando nisso. Isso é um bom sinal. Então, essa primeira pergunta, a gente tem que analisar, porque assim, investimento, tu está mexendo com a perspectiva individual, nesse sentido que está sendo feito agora. Então, a gente tem que olhar logo o perfil dessa pessoa. Então, a gente tem que entender se ela é um perfil que ela tem a capacidade de guardar dinheiro a longo prazo, se ela tem a capacidade de aguentar esse dinheiro, se ela tem outros olhares sobre o seu dinheiro. Então, tem que verificar se ela tem um sentido moderado, que não sei se eu arrisco, ou é aquela que tem a capacidade de investir de forma mais agressiva. Então, esse tipo de pergunta, ela vai bater muito no perfil do investidor. Ela vai ter que, esse investidor, ele vai ter que se analisar e dizer bem assim: esse meu dinheiro eu vou precisar a longo prazo? Esse meu dinheiro eu vou precisar a curto prazo? Esse meu dinheiro eu tenho outras coisas para fazer com ele? Será se, por exemplo, eu vou casar? Será se eu vou comprar um carro, por exemplo? Então, toda essa relação ele tem que olhar primeiro para si, para poder depois pensar no investimento. A outra pergunta quem fez foi o André. Ele perguntou qual é o melhor tipo de investimento atualmente. Existe isso? Olha, existe. É como eu estava falando, né? Ela tem uma situação do melhor tipo de investimento, ela tem que partir da pessoa, né? Então, o que eu quero com o meu dinheiro? Então, o que eu quero fazer com ele? Então, quando eu faço essa pergunta, eu vou ter que buscar, isso daí é uma busca mesmo, é uma pesquisa que ela tem que fazer nas instituições financeiras. Então, a gente sabe que existe tipo de renda fixa e variável. Então, a fixa ela tem uma relação muito ligada ao sentido daquele perfil conservador, da pessoa que tem um investimento conservador. A variável, ela já pede um pouco que a pessoa seja mais ousada. Então, nesse sentido aí, ela tem que olhar, e uma coisa que eu já vou aconselhando, ela tem que entrar e analisar todas as instituições credenciadas pela CVM. Ela vai verificar lá. Então, existe, a própria CVM, ela dá indicativo dessas instituições credenciadas por ela, que te dá uma maior segurança no seu investimento. Agora, existe algum tipo de investimento que hoje ele está mais em alta, está mais popular, tem mais pessoas investindo? De repente, o Tesouro Direto existe? Existe. Por exemplo, o Tesouro Direto está ligado à renda fixa, né? E agora eu fiquei até também feliz sabendo dessa relação do crescimento sobre a renda variáveis, que a gente indicação, por exemplo, as ações. Só que isso daí, ela te pede um pouco de estudo. Não é um pouquinho, não. Ela pede um estudo melhor acompanhado, entendeu? Então, o Tesouro Direto, para vocês terem uma ideia, de 2015 para 2017, 2015 era mais ou menos aproximadamente 600 mil pessoas aplicando o Tesouro Direto. Triplicou em 2 anos. Agora é 1.800.000 pessoas aplicando o Tesouro Direto. Isso mostra que
As pessoas agora, elas estão migrando da poupança, né? Elas estão saindo da caderneta de poupança para ter um olhar mais ousado. Isso é um pouco de ousadia. Então, quando a gente fala de investimento, né? Então, investimento, na verdade, é aquilo que tu consegues poupar e tu vais emprestar para ter um retorno melhor, mais rentável para ti. Então, o Tesouro Direto é uma forma que a gente empresta para o governo, através de títulos, e esse título ele te devolve com juros, né? Então, de novo, a gente tem que ir, né, nas instituições para a gente ter melhores informações sobre isso. Isso já responde também a pergunta do José Carlos. Ele diz o seguinte: estou há um bom tempo atrás de uma boa corretora para investir. Já pesquisei algumas, mas sempre vejo muita gente reclamar nas redes sociais. Diante disso, como a gente pode escolher uma boa corretora levando em consideração esses comentários? Olha, aquilo que eu já frisei, né? A gente tem que olhar primeiro, né? Pensa que a gente, quando consegue poupar, quando a gente consegue ter um dinheiro, a gente já é um pouco no sacrifício, né? Um pouco naquele trabalho que a gente faz de a gente sobrar a nossas receitas em relação às nossas despesas, né? A receita ser maior que a despesa. A gente tem esse dinheirinho guardado e a gente tem que ter cuidado com ele e pensar nesse investimento. Então, quando a gente pensa nesse investimento, na verdade, tu está pensando em todo o teu trabalho que tu tiveste, todo o trabalho que tu fizeste com a receita e despesa. E aí, é como eu falei, tem que procurar as credenciadas. Então, eu já fui em 2 ou 3 palestras de investimento muito fácil. É um pouco complicado, porque quem tem um pouco desse conhecimento, né, eu não digo que sou expert, mas a gente já, nesses estudos, a gente vai entendendo um pouquinho. A gente percebe lá muita facilidade. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, imagine quando te oferece algo que tu vai ter uma rentabilidade muito grande, põe logo o pé atrás, desconfia. Olha lá, se a gente, por ano, pega o parâmetro para a caderneta de poupança, se por ano a gente tem mais ou menos 6% ao ano de juros, e a pessoa te promete 14, 10, 8% ao mês, é complicado. Não existe no mercado dinheiro fácil, não existe investimento a curto prazo, de facilidade com dinheiro de ganho a curto prazo. Então, tem que buscar informações. Agora, uma outra pergunta, essa já é minha. Como é que a gente pode fazer para investir mesmo ganhando pouco? Dá para fazer isso ou é preciso ser rico para investir? Não. Investimento, na verdade, é interessante, né? Ser rico. Na verdade, quando a gente está tendo um movimento agora muito grande, que com as aberturas dessas novas pequenas instituições de investimento. Então, quando a gente tem essa abertura, é sinal, e esses investimentos, né, essas pequenas instituições, elas estão muito ligadas ao celular, inclusive. Então, tu imagine que a gente pode investir diretamente no celular. É aí que é o perigo, né? Então, tu vais ter que olhar o credenciamento dessas investidoras. Então, o que acontece? Ganhar pouco não significa que a pessoa não possa investir. Que eu digo assim, é um malabarismo muito grande, eu parabenizo para quem consegue fazer isso, e é um perfil atual de crescimento das pessoas de baixa renda já começaram a pensar nisso. Agora, é claro que quando a gente fala de investimento é um assunto muito amplo, mas a gente também vai abrir um espacinho para responder outras perguntas que foram enviadas. Uma delas, elas até se complementam, é do Carlos Yuri e também da Adria. A Adria perguntou o seguinte: como faço para pagar uma fatura de cartão de R$2.000 se eu ganho 1.500? E o Carlos disse o seguinte: o que os educadores financeiros recomendam em caso de pessoas que deixaram a conta virar uma bola de neve, uma coisa muito comum, né? É viável fazer um empréstimo no banco para pagar as contas, já que algumas estão com até 50% de desconto, mesmo sabendo que os juros dos bancos são mais altos? Olha, para as duas perguntas, eu aconselho logo um planejamento. Então, a pessoa, quando ela chega na bola de neve, ou quando ela já ultrapassou o seu limite, é sinal que ela está gastando muito em relação à sua própria receita. Então, a gente fala que a despesa ela tem que ser sempre menor que a receita.
aí leva a sobra, né? Leva o poupar. Então, ela tem que já verificar as suas despesas. Aonde eu vou bater na despesa? Então, é aí nessas despesas ela tem que pontuar, não tem jeito, ela tem que botar no papel, anotar direitinho e ela fazer o acompanhamento. Não adianta anotar e esquecer, ela tem que fazer o acompanhamento no mínimo de 3 meses para verificar onde é que ela está gastando muito. Então, a partir daí, ela tem que pensar que nesse olhar que ela vai ter de anotar direitinho, é onde ela pode poupar, onde ela pode deixar de gastar menos, né? Então, a gente sabe que, um exemplo na própria relação da alimentação, a gente pode comprar um alimento, não de ruim, mas a gente pode comprar um alimento que seja mais barato do que aquele que é oferecido lá no supermercado. Então, a ideia toda é fazer esse acompanhamento. Agora, quando se diz, eu tenho que, por exemplo, pedir um empréstimo para fazer o pagamento, aí isso vai depender muito. Que tipo de empréstimo ela vai fazer. Então, ela tem que verificar se vale a pena, porque se ela pode fazer um empréstimo que possa ser até os juros maior do que esse que está sendo feito. Então, ela tem que entender e ela tem que fazer uma busca mesmo, ela tem que ir lá estudar e observar onde é que vale a pena fazer isso ou não, né? Em relação aos 2.000 ao 1.500, ela tem que fazer um exercício muito grande para isso, porque não é difícil, ela só vai ter que agora mudar esse hábito para diminuir. E ela vai observar que esse hábito vai depois ajudar para ela criar o dinheirinho para o investimento. E aí já responde também a próxima pergunta, que é do Renan, que ele perguntou como construir uma renda residual. É mais ou menos isso, né? Evitar gastar muito, conseguir poupar. Isso. Então, quando a gente pensa nessa renda residual, né, eu entendo esse resíduo aí está em cima da receita e despesa. Então, ele tem que fazer que a receita tem que ser sempre maior que a despesa para gerar esse resíduo, né, que é a chamada poupança, né, para depois ele fazer o investimento. Então, é sempre fazer o planejamento. E o planejamento tem que ser, olha, no papel, na sua caderneta ou no seu caderninho. Ok, então, muito obrigada pela sua participação.